Ouça interceptações telefônicas que revelaram o esquema entre facção e o monopólio do jogo do bicho. As conversas indicam o esquema de tomada de território para só uma empresa ligada ao jogo do bicho atuar. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Interceptações e quebra de sigilos telefônicos autorizados pelo Poder Judiciário foram ponto fundamental para que a Polícia Civil chegasse às identificações dos envolvidos no esquema do monopólio do jogo do bicho. Por 30 dias, divididos em 2 períodos, investigadores analisaram conversas entre os suspeitos e se depararam com o passo a passo da negociação. As defesas dos investigados ouvidas pela reportagem negam as acusações. Pelo telefone, os suspeitos tramavam quais bancas poderiam ou não funcionar e quais seriam as consequências aos que descumprissem as regras, autorização para agir na força. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos diálogos e reproduziu as conversas, em formato de áudio. As conversas indicam o esquema de tomada de território para só uma empresa ligada ao jogo do bicho atuar. A PCC aponta que, mensalmente, a loteria atrelada à facção carioca repassava, pelo menos, R$ 1 milhão, valor correspondente a 20% do apurado com as apostas. O elemento que torna de extrema nocividade social a referida aliança é a elevada fonte de receita pecuniária encontrada pelo Comando Vermelho, a partir da movimentação do jogo do bicho e de atividades de loteria e apostas esportivas, dando em contrapartida para a loteria parceira a hegemonia no mercado. Draco. Quem são os alvos da Operação Saturnália? Douglas Honorato Alves, líder da facção carioca no Ceará, ocupou a posição após a prisão de Maximiliano Machado da Silva. Está foragido. No Rio de Janeiro, Paulo Roberto Soares Sampaio já responde por homicídio, associação criminosa, porte de arma de fogo e receptação. Lidava diretamente com Honorato. Alisson Robério Moraes Pereira, conhecido como Mourão, determinava a prática de crimes em nome da facção, a benefício da loteria parceira da facção. Ordenava o fechamento das concorrentes. Marco Antônio Bastos Gomes, sócio-administrador da loteria, empresário. João Vitor Feitosa Rodrigues Rebouças, empresário e sócio da loteria. Márcio José de Lima Souto, testa de ferro na loteria, homem de confiança da empresa que lhe dá. Márcio José de Lima Souto, testa de ferro na loteria, homem de confiança da empresa que lidava diretamente com a facção, sendo usado como meio de blindar os reais. Articulador entre os 2 núcleos da aliança. Leonardo Aragão Bernardo, advogado no Ceará. Seu nome surge a partir dos prints em conversas com Douglas. Suspeito de se valer da função para levar e trazer recados da facção. Permanece foragido. Paulo Laércio Bastos Gomes, ex-sócio da loteria, desvinculando-se aparentemente após a aliança com a facção, mas as investigações apontam que ele continua exercendo gerência conforme relatório da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, do primeiro período de interceptação. Muito embora não tenham surgido áudios relevantes para a investigação, percebeu-se através dos dados telemáticos de João Vitor Feitosa Rodrigues Rebouças a existência de terminais telefônicos em sua agenda que demonstraram relevância para as investigações. Print conversa. Bancas monopólio do jogo do bicho. Tais terminais demonstraram relevância, tendo em vista que vários deles foram observados na agenda telefônica de membros do Comando Vermelho que estavam sendo objeto de investigação na Operação Duelo 1. A operação mencionada teve início a partir de desdobramentos da prisão de Francisca Valesca Pereira Monteiro, a Majestade, apontada como a responsável pela contabilidade de toda a organização criminosa carioca. Majestade foi presa em agosto de 2021, em Gramado, Rio Grande do Sul. O desenrolar das investigações em torno dela indicaram um nome importante, João Vitor dos Santos, o Adidas. Relação do Adidas com o monopólio do jogo do bicho. No segundo período de interceptação, foi possível comprovar, com exatidão, a existência da prática de atos criminosos, orquestrados pelo Comando Vermelho, no sentido de determinar o fechamento de casas de loterias, segundo a PC. Os investigadores localizaram conversas entre Adidas e Douglas Honorato. Ambos são foragidos da justiça, provavelmente escondidos no Rio de Janeiro. A análise das conversas indicou relação entre Márcio José, Douglas e Adidas.
De acordo com o titular da Draco, delegado Clever Farias, Adidas era um dos homens de confiança de Douglas Honorato. Assim como Douglas, o Adidas tinha anotações no seu telefone que faziam referência a essa loteria. A gente realmente conseguiu perceber esse vínculo deles com o jogo do bicho, tanto que 2 dias antes de deflagrar a Operação Saturnália, nós deflagramos outra operação a pessoas vinculadas à Valesca. Mãe, tio e a esposa do tio foram presos e confirmamos também o vínculo deles com esse esquema do jogo do bicho. Advogado enquanto suspeito, a análise nos aparelhos telefônicos ainda levou os investigadores a chegarem ao nome de Leonardo Aragão. Leonardo é advogado e supostamente transportou um bilhete com orientações acerca de arrecadação de dinheiro e distribuição de armas. Bilhete. Consta no relatório que o advogado tinha papel de se fazer da profissão para ajudar na comunicação entre membros da organização criminosa carioca presos e os que estavam em liberdade. Leonardo ainda teria papel de comunicar quais bancas deviam ser fechadas. Depois dessa operação, a gente até imagina que venham a ter outras fases devido ao tanto de coisa que foi apreendida. Sem dúvidas, costumamos afirmar que quando deflagramos uma operação, na verdade, as investigações estão apenas iniciando, disse Clever. A defesa de Marco Antônio, João Vitor e Paulo Laércio disse que eles já foram interrogados e prestaram relevantes esclarecimentos à autoridade policial, os quais estão sendo aprofundados pela atuação da defesa e revelarão que as suspeitas que ainda recaem sobre si decorrem de incompreensões e de duelos de narrativas fomentadas por desafetos e concorrentes. De todo modo, não obstante o elevado respeito que se nutre pela Polícia Civil e pelo Poder Judiciário, a prisão preventiva estabelecida é absolutamente desnecessária, uma vez que as diligências de busca e apreensão realizadas coletaram os elementos informativos considerados úteis à elucidação dos fatos, além de terem sido bloqueados diversos bens dos investigados. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Assim, esperamos que os pedidos de revogação da segregação cautelar dos nossos constituintes, formulados junto ao Juízo de Primeiro Grau e ao Tribunal de Justiça, sejam deferidos, de forma que permaneça absolutamente preservada a continuidade da persecução penal, a qual revelará o total alinhamento destes em relação aos supostos crimes apurados, disse a defesa do trio. A reportagem também contactou a defesa do investigado Márcio José. Persecução penal, a qual revelará o total alinhamento destes em relação aos supostos crimes apurados, disse a defesa do trio. A reportagem também contactou a defesa do investigado Márcio José, que disse não querer se posicionar até o momento. Os demais não foram localizados.